dia, boa tarde, boa noite, galera. Quem fala é o Márcio, do meio do seu e do nosso canal Sempre Fall Azul. É para homenagear a Beija-Flor. É, a minha escola que eu torço, né? Eu tô chegando para falar desse jogo aí do 1º de março, né? O jogo foi no Geão, às 17h45 com o mando de campo do Vasco da Gama. É, diante da equipe do Flamengo, né? E antes de falar desse jogo, eu peço a vocês que se inscreverem no canal Sempre Fra, larga aquele dedão no like, comente pra geral e desde já agradeço a sua atenção, audiência e carinho com o canal Sempre Fra. E vamos começar mais uma nova matéria. Galera, mal começou o jogo, né? E já veio o primeiro cartão amarelo da partida. O Wesley arrancou pela direita e sofreu a falta dura no meio-campo. Lucas Piton foi o primeiro advertido com o cartão amarelo. As equipes lutavam pela bola a todo custo, né? E que já era evidente na partida que seria uma partida difícil ali pro Ato, né? Bruno Arleu, o Ato da FIFA. Logo após, com 3 minutos, né? O Pulgar deu um carrinho perigoso e Coutinho, que ainda estava no campo de defesa e também levou o cartãozinho amarelo. Aos 18 minutos, um belo chute aí de fora da área, saindo por cima do travessão. E o Vasco queria gostar do jogo. E mais uma vez, aos 15 minutos, mais um cartão da partida. E em bola dividida, o Wesley é mais malicioso, ou por que não dizer maldoso mesmo, e atinge Vegete e só leva o cartão amarelo. E era para ser expulso sem pensar. E agora foi a vez de Vegete, que aos 20 minutos entrada criminosa e Varela, e só levou o amarelo e era para sair do jogo quietinho, sem ao menos questionar nada. O Vasco explorava os lados, falta na esquerda de defesa do Flamengo, né? Luiz Araújo fez falta e Coutinho, e aos 22 bateu o próprio Coutinho e João Vitor cabeceou para fora, mas foi falta marcada dele mesmo em cima de Gerson. E até chegar aos meados do primeiro tempo, o jogo estava muito trucado. Bruno Henrique pouco produzia pelo lado esquerdo e o Vasco não saía e não dava o contra-ataque e de alguma forma tirava o que o Bruno Henrique tem de melhor, a força e a velocidade, né? Galera, Arrascaeta furou em ótimo lance de Luiz Araújo, isso aos 23 minutos, e mais um cartão no jogo. Agora foi a vez de João Vitor do Vasco também levar o cartão amarelo por falta em cima de Wesley aos 24 minutos. E aí veio aquela paradinha técnica, né? E até aquele momento o jogo era muito equilibrado, um jogo faltoso, maldoso e violento de ambos os lados. Agora se via mesmo assim um Flamengo com mais armas de jogadas e um time bem mais qualificado por espaços em campo. O Vasco tentou se superar e até que estava conseguindo, né? E de uma forma certa, né, ou errada, segurou o Flamengo e ainda buscou, mesmo nas suas limitações, e foi mesmo na base dos esticões no alto para Vegete ganhar todas lá no alto, né, a primeira bola, e só faltava mesmo ficar com as segundas bolas, né, porque a tal segunda bola que eles queriam ganhar, faltava mais rapidez, troca de passos do Flamengo lá na frente, e no ataque, né, e de volta os cartões amarelos. Foi a vez agora de Matheus Carvalho em falta em Gerson aos 28 minutos. Galera, em um lance infeliz, Prata toca a bola muito mal na nossa intermediária e perde, né? Ryan domina na entrada da área, chuta forte e muito bem, e a bola passa muito perto da nossa trave. E em boa parte do primeiro tempo o que se via era um Flamengo muito preguiçoso e disperso em campo. E o time não dava prosseguimentos, né, às jogadas rápidas de contra-ataque. Parava, voltava, ficava tocando de um lado para o outro, mas sem a menor inspiração. E pior, sem ter quem criasse algo de fato. E o time estava totalmente desinteressado. E aí que entra novamente a estrela e o conhecimento do nosso treinador Felipe Luiz, né? Que já se via que precisaria mudar algo lá no segundo tempo. E eu pensei até assim, ele vai colocar o Ayrton Lucas e o Matheus Gonçalves, né? Mas aos 42 minutos, um milagre, né? Ele mudou sim, mas só um posicionamento prático com o Luiz Araújo, isso lá no segundo tempo. Mas se viu o segundo tempo, o Flamengo só não tomou o gol por ótima defesa de Rossi, e num rebote, quem salva é Ortiz dentro do gol. Jogada que começou em ótima abertura, em contra-ataque de Coutinho, no lado esquerdo do Flamengo, né? Ryan disparou, invadiu a área, chutou ali, Rossi fez um defesaço. No rebote, ele chutou de bate-pronto e a bola já ia entrando e o Ortiz tirou lá dentro do gol. O Vasco, até aquele momento, terminava muito bem melhor e mais determinado no primeiro tempo. Apesar do susto no fim, né, quase aos 45 minutos, Piton escorrega feio e Prata vai ao fundo e chuta forte cruzado. E quase sai o desvio para o gol, que seria de Arrascaeta. E foi o final do primeiro tempo.
Galera, nesse intervalo aí, o lado do Vasco, o Vegete, ganhava todas as bolas no alto, foi o melhor, né? E faltava também só ligar a segunda bola e ficou bem próximo disso em alguns lances, né? Com o Coutinho, o Piton e ainda mais Paulo Henrique pela direita, que teve uma boa partida, né? Além de muita pegada de marcação de Jair e Matheus Carvalho no meio campo, o jovem Ryan, né? Esse garoto, galera, é muito bom, veloz, habilidoso, deu muito trabalho, era um time mediano, mas com muita vontade, todos corriam em campo e se entregavam, mas faltava um pouco de futebol, falo mesmo de qualidade. E pelo lado do Flamengo, né, a zaga muito nervosa e confusa, tínhamos que se acertar isso aí, né, Ortiz já tinha falhado 2 vezes, né, o Pereira falhava e até Plata errou ali e quase Jair fez o gol na entrada da área. Varela fazia o feijão com arroz, mas improvisar na lateral esquerda, né? Avança bem pouco, né? E o PH teve bons momentos por ali. O Wesley começou tão bem, depois parecia cair na pilha cedo, não jogou como de costume e pela falta que fez, para mim merecia ser expulso e no meio de campo um pulgar sozinho para marcar o bom Coutinho, né? Enquanto teve fôlego e já ia arrancar o menino Ryan. Lá na frente, Prata começou até bem, né? Com disposição aliada à sua correria e foi esfriando cada vez mais. Bruno Henrique, né? Por hora, foi nulo. Não encontrando espaço, porque o Vasco não saía, não nos dava o contra-ataque, né? E não se arriscava só indo na boa. E o Flamengo é quem errava muito lá na frente e entregava esse contra-ataque ao Vasco. Luiz Araújo e Gerson, os melhores do Flamengo no primeiro tempo. Felipe Luiz foi para o vestiário e acredito que rolou muita conversa e essa de posição ali, né? E teria medo de fazer isso até, né? Como já tinha adiantado bem antes, mexer na equipe e acertar essa marcação, o posicionamento da defesa era crucial. E arrumar uma forma de furar essa estratégia do Vasco sem a bola, recuava sem modéstia e dava certo. Já o Flamengo tinha que mudar a postura e jogar com mais rapidez, eficiência e velocidade lá na frente. E saber matar a partida na hora certa. Porque, né? Era e é um time de muito mais qualidade para isso, né, galera? Saber mexer no time na hora e momento certo e saber também se o Felipe Luiz tinha enxergado as falhas e erros do primeiro tempo. E aí o Vasco sai na frente com a bola e rola a partida no segundo tempo, né? E para variar, com 1 minuto de jogo falta e a Arrascaeta de João Vitor, e mais começava uma confusão novamente, né? Muito engraçado, né? Sempre no início da partida de Flamengo e Vasco tem essas confusões, né? E o Vasco com uma marcação mais acima, mais alta, né? E aos 3 minutos, uma arrancada de Bruno Henrique que invadiu a área, caiu o juiz, nada deu, e sim o escanteio. Em jogada de pura habilidade, a Arrascaeta dá um sensacional rolinho em João Vitor e sofre falta de Jair. Falta perigosíssima, ele mesmo bateu e a bola saiu rente ao travessão em grande perigo. E já se viu um Flamengo bem diferente, mais dinâmico em campo. Uma nova postura. O motivo foi que Felipe Luiz mexeu somente em posicionamento. Prata e Luiz Araújo inverteram seus lados, né? E isso já se via aos 5 minutos. E mesmo com a melhora visível, já tinha suas reservas ali em pleno aquecimento. Galera, a Arrascaeta parecia mesmo, não era o mesmo no segundo tempo, queria jogo. Cobrou de escanteio em 7 minutos e a bola com muito efeito bateu no pé da trave. E logo depois, Luiz Araújo perde um gol incrível em ótima assistência de Prata, que pressentiu em lance que João Vitor bizonhamente, né, vacilou ali. Que gol feito do nosso Luiz Araújo, um jogadoraço, mas perdeu um gol incrível numa bola que o Prata ganhou do João Vitor, foi no fruto e rolou para trás dizendo assim, faz! E o nosso Luiz Araújo isolou a bola lá na arquibancada. Uma grande e ótima oportunidade, mas o Flamengo já aparecia, já está bem melhor na partida e dono da partida. Aos 15 minutos, o Vasco começou a mexer no time, saiu o Matheus Carvalho, né? E entra e estreia o angolano Lloyd. Ele já tinha que fazer mesmo alguma coisa naquele momento ali, né? O Flamengo crescia muito no jogo e o que se via era um Vasco cansado em campo. E aos 6 minutos depois, o Vasco começou a mexer muito mais, veio já a esperada pelo andar do jogo, o nosso gol, né? Claro, aos 21 minutos, né? Na verdade, um golaço de Bruno Henrique, né? Um gol sem querer, né? O Léo Pereira para Prata, que logo encontra Bruno Henrique, que se antecipa ao jogador Jair e domina no peito e chuta de peito de perna esquerda, bola vai no ângulo e faz um gol antológico, pegou na veia e fez Flamengo 1-0. Galera, o Rossi teve um esticão lá na frente, né? O Bruno Henrique disparou.
e quase daí uma ótima jogada. O Vasco foi pro jogo também, começou a partir do seu jeito para cima do Flamengo, e naquele momento ali começaram a usar o contra-ataque, coisa que não fez o jogo todo, e o Flamengo é que errava menos, e o Vasco vinha para o desespero em jogadas aéreas para Vegete. Galera, o que é a mão do nosso treinador, né? O Flamengo melhorou muito a partir do momento que Felipe Luiz só mudou o posicionamento de Luiz Araújo com Prata. E cá pra nós, né? O cara tem conhecimento deste elenco, sabe do potencial de cada um dos seus jogadores. E ele também, né? Precisou fortalecer ali o meio campo, né? E deu um gásinho ali, botou o Alan no lugar do Luiz Araújo e tendo o Gerson caindo para a direita e o Alan mais centralizado, porque também tem bom passe. O Vasco não queria ficar atrás e também mexeu. E mexeu de novo, né? Colocou o Esforza e saiu o Jair cansado, e também veio o Payet e saiu, óbvio, o Coutinho, que já estava mortinho, não rendia mais nada. E também saiu o perigoso Ryan, né, que já estava com a língua para fora de tanto correr na partida, né? Entrou também o outro argentino, Garré, que estreou também. E o Vasco vinha com tudo em uma última cartada no jogo. E um cruzamento pela direita, Paulo Henrique pega muito mal na bola e mesmo assim obrigava a fazer uma grande defesa, senão ela caía lá no fundo da rede. E um cruzamento maroto errado. Isso foi aos 30 minutos do segundo tempo. E naquele momento era anunciado e confirmado o ridículo público de apenas 10.966 pessoas. Meu Deus. Uma semifinal Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões. Que vergonha, galera. E voltando ao jogo, né? O Wallace entrou no lugar de Bruno Henrique e também entrou Ayrton Lucas no lugar de Prata. Isso aos 42 do segundo tempo. Lembrando que Prata, que já tinha sentido no aquecimento, mas foi para o jogo. E Bruno Henrique, que já estava muito cansado pela entrega na etapa final. Ele correu, se movimentou muito ali no segundo tempo, né? Lembrando, né, a vocês que se o Vasco teve melhor chance no primeiro tempo, mas no segundo tempo não teve nenhuma chance significativa na partida. Já o Flamengo se achou no segundo tempo após as mudanças de posicionamento de Felipe Luiz. E daí para frente mudou o jogo e fez o seu gol. Galera, aos 45 minutos, saindo o Wallace Ian em ótima arrancada, passa por dois e na entrada da área ele cai desequilibrado, mas nada foi marcado. Era uma ótima oportunidade, uma ótima arrancada do garoto, né? Galera, e veio o último lance da partida, né? E era pro lado do Vasco, era tudo ou nada, uma falta ali no nosso lado direito e foi todo o Vasco para nossa área. Na cobrança, Payet, que bate muito bem na bola e acha João Vitor nas costas da nossa zaga, subindo, vindo de trás, sozinho, uma cabeçada de cima para baixo, perfeita. Como se pede figurino. E Rossi fez grande defesa e muito bem colocado. Galera, o goleirão foi frio e muito tranquilo em todo lance. E foi o fim do jogo. Mengão 1, o Vasco 0. Foi pra conta. Galera, definitivamente não foi um bom jogo. E até digo, não foi por causa do Vasco, né? E sim pelo lado do Flamengo, que tem um time, um elenco infinitamente melhor. O Vasco fez o que pôde, né? Às vezes bem, às vezes erradamente. E até começou muito bem hoje, né? Que teve garra, disposição e foi só, porque o resto, o Flamengo é que deu ao Vasco momentos, porque perdia muita bola na frente e não jogou como das outras vezes. Para mim, o Flamengo não jogou o primeiro tempo digno do time que tem e o Vasco só jogou em nossas falhas e erros, que ainda bem, né, foram vistas pelo nosso grande treinador Felipe Luiz. Que logo veio para o segundo tempo, né, com mudança de postura, né, e posicionamento de jogadores como Prata e Luiz Araújo. E depois colocar o Alan no meio campo, soltar Matheus Gonçalves e o Wallace Ian lá na frente. Ayrton Lucas, ainda assim, junto com o Varela pelo lado esquerdo. Ele sabe tirar o melhor de seus jogadores, né? E mesmo que improvisados, né? Ele sabe da capacidade dos jogadores. E os jogadores compram as suas ideias, estão ali aliados com o treinador, né? É aquele famoso tão fechado com o treinador. O Vasco, com muito esforço e começando até se impondo por parte física, né? Não sendo com a violência, claro, é do jogo, né? Mas do outro modo, tem que expulsar e tomar conta do jogo árbitro. O árbitro deu um mole ali, né? Não expulsou o Wesley, né? Uma falta feia que fez ali em Vegete. E não expulsar o próprio Vegete em falta em Varela, né? E não venha, galera, me falar de Mengo VAR aqui, Mengo apito amigo ali. Até porque eu acho o Vasco já se apequenando demais, né? Já em trocar o Maracanã pelo Engenhão. E agora se segurar na desculpa que o arbitragem prejudicou. Porque vamos lá, o Wesley, se fosse expulso, ruim seria, claro que seria. Mas naquele lado entraria o Ayrton Lucas e o Varela ia para a direita, óbvio. E o Vasco, se o Vegete fosse expulso, galera,
O cara é disparado o melhor jogador do elenco, né? E aí eu pergunto, quem entraria no lugar dele? Então, aí eu falo, não é questão de vá, apita amigo, ou que seja. O Flamengo ganha porque tem um ótimo elenco e peças de reposições. E o Vasco, mal, tem um time, né? E ainda, quiçá, um elenco bom e confiável a sua torcida. É lamentável ver o Vasco de Mazzaropi, né? Ou mesmo Carlos Germano, Giovanni, Mazinho, Zanata, Mauricinho, o grande Roberto, né? O Wilsinho, o Ramon, o Juninho Pernambucano e o Juninho Paulista, né? Felipe, Pedrinho, Romário, Bismarck, Edmundo, Valdir, Bigode, Sorato e muitos outros grandes jogadores. Saudade de ver aquele Flamengo e Vasco, né? Como era disputar aqueles jogos. Grandes jogos. E hoje, olha o que o Vasco tem. Deixa quieto. O importante foi que o Flamengo venceu, não jogou bem. Ganhou nas mudanças do seu treinador no segundo tempo, mas temos que voltar a jogar logo de início, focando o adversário na saída de bola e com a marcação alta e eficiente. E o time voltar a ser dinâmico e combater o máximo de tempo possível na partida. É difícil? Por isso que temos que ter elenco para mudar as peças no segundo tempo. E mudar a partida sem perder a pegada de jogo e sem perder a criação de desenvoltura. Vamos para a segunda partida assim contra o Vasco e temos a vantagem, como já tínhamos, e não podemos sentar nela. Comando agora é o nosso e o Maracanã vai estar lotado, tenho certeza disso. Mais uma vez mostraremos a nossa força com o time lá no Maracanã e em cima a nossa torcida. Vamos ganhar e ganhar bem para seguir mais uma final do Campeonato Carioca e fazer com o Fluminense, né, que venceu 4-0 no Volta Redonda, né? Credenciando para mim como finalista já, né? Vamos confirmar a nossa classificação, afinal, né? Vamos nos classificar com certeza, né? E depois vamos fazer 2 grandes jogos com o Fluminense e sermos campeões carioca novamente. Aliás, bicampeão. É a luta pelo 39º título do Campeonato Carioca. Vamos guardar novos jogos e novos fatos acontecerem. A rodada agora é sábado agora, o dia 8 no Maracanã, Flamengo e Vasco. O jogo será às 17 horas e 45 minutos. O jogo Fluminense com Volta Redonda no domingo, né, dia 9, será a priori às 18 horas, lá no Raul de Oliveira, se não mudar. E tudo parece indicar um Fla-Flu na final, não é certeza, e sim grande probabilidade. Bom, galera, vou ficando por aqui, né? Pode chegar e soltar seu dedão lá no like, se inscreva no canal Sempre Fla, comente, compartilhe para geral e agradecendo o seu apoio, carinho e audiência com o canal Sempre Fla. Um enorme beijo em seus corações e como eu sempre falo, isso aqui, ó, é Sempre Fla. Valeu!